Louvado seja o Senhor. Desejo boas-vindas a todos no estudo bíblico desta noite em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor abençoe a vinda de cada um de vocês. O seu sacrifício não será em vão. Todos os novos vindos, esses que vêm pela primeira vez, eu oro para que Deus vos dê o espírito de entendimento e a palavra vai produzir frutos em cada vida em nome de Jesus. Vamos juntos orar. Pai, queremos te agradecer pelo estudo bíblico, queremos te agradecer pela bondade, pelo amor, queremos te agradecer por este ajuntamento, pelo amor que o Senhor nos dá para com a sua palavra. Oramos para que a nossa vinda aqui não seja em vão em nome de Jesus. Impactua as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Senhor, a tomarmos tudo que nos tem ensinado e tornarmos nossas, e hoje pela palavra e sua graça viveremos em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela resposta. É em nome de Jesus que nós oramos. Você pode dar um amém melhor que este. É em nome de Jesus que nós oramos. Deus vos abençoe e podeis assentar-vos. Nós estamos continuando aqui nosso estudo aqui em Coríntios. Já estudamos o capítulo 1. Hoje vamos considerar o capítulo 1 Coríntios 2, de 9 até o fim. Eu vou começar a ler o versículo 9 e 10 e os outros versículos 16. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus não las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda as profundezas de Deus. Agora vamos para o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor? Porque para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Mas nós temos a mente de Cristo. Ao olharmos os versículos diante de nós estamos vendo que o apóstolo está revelando alguma coisa muito grande que toda a gente na terra deve saber. Em particular, membros do corpo de Cristo devem saber disto, porque ele nos diz que esta é uma grande revelação, é um mistério, aquilo que ainda não foi revelado para as gerações passadas. E ele nos revela, ele diz que podemos ter a mente de Cristo, podemos ter o Espírito de Cristo, podemos ter a vida de Cristo, podemos ter o caráter de Cristo. Ao olharmos para o versículo esta noite, estamos aqui a falar das riquezas imensuráveis e infinitas de Deus para os cidadãos do reino. Existe um reino. Existe um reino do Senhor Jesus Cristo. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Quando se diz reino, o rei reina num reino. O território desse lugar onde o rei reina e o reino no qual ele reina, onde ele tem um domínio, é o reino. E o objeto do seu reino são as pessoas que vão a este território, são as pessoas que estão naquele reino, e ele reina sobre estas pessoas, reina nos seus corações, reina no seu caráter, reina no seu comportamento, ele reina em tudo concernente a estas pessoas. E Cristo no trono dos seus corações, estes são os cidadãos do reino. Então, assim que nós conhecemos os cidadãos do reino, também devemos conhecer as riquezas do Rei. O que é que Cristo providenciou na cruz do Calvário? O que é que Ele torna disponível para si? O que é que Ele torna disponível para mim? As provisões, as promessas que Ele deu, a graça que Ele disponibilizou, os dons que Ele dá. Estas são as riquezas e elas são imensuráveis. E elas são infinitas, são tão grandes que elas ocupam e
os pequenos e os grandes podem ter, os novos vindos e os que são antigos, os líderes, os membros. Ele tem uma porção para cada um. E elas são ilimitadas. É por isso que nós referimos a elas como bênçãos imensuráveis. Elas são infinitas. E essas riquezas do reino, dos cidadãos do reino, e elas vêm de Deus. Elas vêm de cima deste mundo. Não é aquilo que nós vimos aqui neste mundo, ou aquilo que nós possuímos aqui neste mundo, mas é aquilo que vem de Deus, o Criador dos céus e da terra. É aquilo que vem de Deus, o dono que possui os céus e a terra, e com amor, e com misericórdia, e sem nenhuma limitação, e sem nenhuma restrição, Ele dá tudo isto para nós. Este é o sumário daquilo que nós estamos olhando hoje. As riquezas imensuráveis e infinitas de Deus para os cidadãos do reino. Este será dividido em 3 partes. A revelação de Deus, a revelação da provisão de Deus para os crentes. Estas pessoas são cidadãos do reino, são crentes, são pessoas que creem que há um Deus, são pessoas que creem que Ele vai dar um galardão àquelas pessoas que o buscam. E sabem que Ele mandou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, como seu Salvador, como seu substituto, como aquele que carrega os seus pecados. Todo aquele que crê nele e o recebe, o aceita, será salvo e não perecerá. Estes são os crentes e Deus revela aquilo que Ele providencia para eles. Ponto número 1, a revelação da provisão de Deus para os crentes. Ponto número 2, a realização da plenitude de Deus pelo amado. O amado é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o seu Filho unigênito, é o seu Filho amado. O enviou para morrer por nós, para nos dar aquilo que nós precisamos aqui no começo da jornada cristã e em todo o nosso percurso. A culminação, Ele providenciou tudo o que nós precisaremos e precisamos, e nós nos referimos a isso como plenitude. A palavra plenitude significa a totalidade de tudo que nós precisamos. E Ele providenciou isso através de Jesus Cristo, o amado. A realização da plenitude de Deus pelo amado. Ponto número 3. Qual é a resposta? Sabendo das provisões de Deus, sabendo da plenitude daquilo que Cristo providenciou para nós na cruz do Calvário. Qual deve ser a sua resposta? A sua resposta, a minha resposta importa tanto. Ele providenciou salvação. Qual deve ser a minha resposta? Ele providencia a salvação. Qual deve ser a minha resposta? Ele providencia poder, o poder para vencer. Qual é a minha resposta? Ele providencia a solução para todo tipo de problema. Qual é a minha resposta? Ele providencia os céus para todos. Qual é a minha resposta? Ponto número 3. A resposta do povo de Deus para a sua benevolência. Ele é tão benevolente, é tão misericordioso. É alguém com coração apto para ajudar, providenciou tudo. A resposta do povo de Deus para sua benevolência. Ponto número 1, você tem aí a revelação da provisão de Deus para os crentes. Nós estamos olhando para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 a 10. Ele diz aqui no versículo 9: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Entenda isto. Ele providenciou tanta coisa, preparou tanta coisa para as pessoas que o amam. Veja o versículo 10. Mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
se você considerar os 3 versículos que nós lemos aqui, assim como está escrito, está fazendo menção de algo que já escrito, onde no Velho Testamento, no pacto anterior, haviam tantas coisas escritas lá no antigo pacto, mas o povo do novo concerto está lendo. O povo do antigo pacto lia sobre aquilo que ia acontecer no futuro, e nós somos os beneficiários disto que eles lá leram. Aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, são as coisas que Deus preparou, providenciou para todos aqueles que o amam. Vamos ver de onde vem esta referência, como está escrito. Vamos agora para Isaías 64, 4. Você vai perceber de onde é tirado isto. Porque está escrito aquilo que os ouvidos não viram, aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que não entrou no coração de todo o homem, é aquilo que Deus tem providenciado, é aquilo que Deus tem preparado para as pessoas que o amam. Isaías 54, lendo a partir aqui do versículo 4, diz aqui: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Nele espera. Está falando pessoas que sabem que tudo que podem ter na vida há algo a mais, tudo que eles têm, existe algo que eles precisam ainda de ter, qualquer coisa física, qualquer coisa natural, qualquer coisa pessoal, qualquer coisa profissional, qualquer coisa que tenha a ver com a educação, qualquer coisa que o mundo tenha providenciado para eles ainda há mais. E esta coisa que é mais vem de Deus, e por causa disso eles esperam. Ele sabe que os ama, ele sabe que o amam também, e por causa disso eles esperam, e dizem: os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, ainda não entrou no coração do homem. São as coisas que foram preparadas para aqueles que esperam nele. No Novo Testamento diz, pelo Espírito, aqueles que o amam. Deixa-me ver aqui 3 coisas debaixo deste ponto. Ao olharmos para a revelação da providência de Deus para os crentes, 4 coisas, aliás. A preparação prévia, aliás, não identificada, a preparação, prévia das coisas que Deus tem para nós. Mateus, Jesus Cristo fala aqui em Mateus aos seus discípulos, que aqueles que vieram a ele, aqueles que deviam ver, ouviriam aquilo que os outros não viram. Mateus 13, bem-aventurados os vossos ouvidos, porque eles ouvem e veem aquilo que os outros não ouviram, porque verdadeiramente eu vos digo que muitos profetas, muitos homens justos, desejaram ver as coisas que vocês veem e não as viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não os ouviram. O Senhor Jesus Cristo falava aos seus discípulos dizendo: o cumprimento da palavra de Isaías está sendo realizada em vocês. Os vossos ouvidos podem ver o que os profetas não viram, e os ouvidos ouvem aquilo que os santos não ouviram. São bem-aventurados os vossos ouvidos e olhos. Por quê? Porque viram. Vamos ver o versículo 35 do mesmo capítulo 13 de Mateus 35. Nos diz assim que vai se cumprir, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Ele manteve isto em secreto desde a fundação do mundo, quer dizer, desde o momento do Adão, momento de Abraão, momento de Moisés, momento de todos esses
todas essas pessoas do velho pacto, aquilo que eles não viram. Cristo ele diz que abrirei a minha boca e declararei a vocês. É o que o Senhor está dizendo a nós aqui, neste 1 Coríntios capítulo 2. Vamos para 1 de Pedro, capítulo 1. 1 de Pedro 1, 10. No Velho Testamento, estes profetas fizeram uma profecia que essas coisas grandes aconteceriam, coisas imensuráveis, coisas infinitas, coisas espetaculares, coisas que eles não conheceram no Velho Pacto. 1 de Pedro 1, olhando aqui a partir do versículo 10, da qual salvação inquiriria, como é que essas coisas aconteceriam, como é que essas coisas seriam. 1 de Pedro 1, 10, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Indagando que tempo que ocasião do tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. O sofrimento de Cristo e a salvação que seguiria, o sofrimento de Cristo, a graça, o dom e as possibilidades que seguiriam. Depois somos ditos no versículo 12, aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós, não para os profetas do Velho Testamento, não para as pessoas do Velho Testamento, não para esses peregrinos do Velho Testamento, que essas coisas foram profetizadas, mas o cumprimento esperava por ti e por mim, aos quais foi revelado não para si mesmos, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Era tão grande, tão maravilhoso, tão magnífico, que os anjos também queriam também atentar para estas coisas. Esta é uma preparação feita por Deus para si e para mim. Vamos voltar para o nosso texto, 1 de Coríntios 2, 9. Como está escrito, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. As coisas que Deus preparou para os que o amam. Nas passagens que eu li para vocês, estas pessoas do Velho Testamento não as viram, não as conheceram, eles indagavam, perguntavam quando é que essas coisas aconteceriam. E eles perguntavam quem são essas pessoas que receberiam. Vamos considerar o aspecto número 2. No tempo presente, na igreja, na era da igreja, nesta dispensação, no novo pacto, ele nos traz aqui a provisão presente e insondável. Vamos lá para Efésios 3, 8 e 9. As coisas que foram providenciadas, as coisas que você pode ter, as coisas que as nossas mãos podem estender e alcançar e receber do Senhor. Efésios capítulo 3, 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar esta graça me foi dada de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Estas são as coisas que não subiram no coração do homem, não foram vistas pelos olhos do homem, não foram ouvidas pelos ouvidos do homem. São essas coisas que nesta geração o Senhor providenciou para as pessoas que o amam, para as pessoas que creem nele.
São riquezas insondáveis ou incompreensíveis. Ok? Vamos agora para e demonstrar a todos qual seja a dispensação do ministério que desde os séculos esteve oculto, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora nós somos participantes da novo pacto. Como é que nós podemos descrever isto? Vamos lá para 2 de Pedro 1. As promessas, a provisão, a graça e todas as possibilidades que Ele providenciou para si e para mim. Em 2 de Pedro capítulo 1, vamos ver o versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Das pessoas do Velho Testamento, ainda aqueles que profetizaram, que professaram, perguntavam-se quando é que será e como é que será, quando é que essas grandes possibilidades, quando é que essas extensíveis possibilidades, quando é que essas infinitas, limitadas possibilidades e graça de Deus, quando é que isto virá? O poder imensurável de Deus na vida do homem, quando é que virá? Isto não veio para eles, mas veja isto agora neste versículo. Visto como o seu divino poder nos deu tudo. Nos deu tudo. Quantas coisas que Ele nos deu aqui? Igreja, digam quantas coisas Ele deu. Todas as coisas, ok? Que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que tem a ver com a vida eterna, tudo que tem a ver com a vida abundante, tudo que tem a ver com a sua vida feliz, a sua vida rejubilante, tudo que tem a ver com a vida vitoriosa, tudo que tem a ver com a vida de vitória. Ele providenciou tudo para nós agora. O que as pessoas do Velho Testamento não puderam ter, você vencerá. O que as pessoas do Velho Testamento não puderam alcançar no Senhor, pela graça de Deus, você poderá, porque agora estas coisas que não entraram nos ouvidos do homem e não subiram, aquilo que o homem não viu nem sentiu no coração, tudo agora está providenciado e disponível para nós. E ele continua nos dizendo neste versículo 3, é pelo conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude, pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Você está pensando nisto? Você pode pensar nisto, que a natureza que Adão perdeu, porque Deus disse, vamos criar o homem, façamos o homem na nossa imagem. Esta natureza de Deus que Adão e Eva perderam, Ele diz agora, o Senhor está restaurando de volta para si e para mim. Você terá a natureza de Deus, e essa natureza de Deus será realocada na sua vida em nome de Jesus. Assim que Cristo tem esta natureza e foi vitorioso quando estava aqui na terra, esta mesma natureza de Deus, esta mesma natureza de Cristo será impactada em si. Você será vitorioso assim como Ele foi em nome de Jesus. A natureza que não conheceu derrota, a natureza que não conheceu pecado, a natureza que o Satanás não pôde conquistar, a natureza que os problemas não puderam conquistar. Ele tinha solução para todos os problemas que levantavam. Ele está passando essa natureza para nós. Esse é o grande ministério para si, é um grande ministério para todos, vivendo neste lado da cruz, pensando desde que Davi não conseguiu vencer isso, então eu não posso vencer. Você pode. Como Moisés não conseguiu ser capaz de passar por isto, talvez ele não pode, mas tu podes, nós podemos. Como Salomão não pôde, talvez eu não posso, tu podes. Por quê? Porque estamos vivendo agora no novo pacto, e aquilo que eles não puderam ter, aquilo que eles não possuíram, aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram, aquilo que não entrou nos seus corações, no velho pacto, louvo a Deus hoje,
está preparado para todos, será seu em nome de Jesus. Para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção, você escapará. Eu disse, você escapará. Veja, as pessoas do velho pacto reclamavam porque o mundo era tão mau. Os cananeus à sua volta eram tão maus. Os amalequitas à sua volta eram tão maus. A influência negativa, a influência depravada, a influência pecaminosa das pessoas à sua volta era tão forte. E eles estavam com medo disso. E agora as pessoas estão a dizer, se aquelas pessoas não venceram naquela época, se eles não venceram, como é que eu posso, os entendes agora? Aquilo que eles não viram, aquilo que eles não observaram, aquilo que eles não entenderam, aquilo que não entrou no seu coração está providenciado para si agora. Aquilo que eles não puderam escapar, você escapará em nome de Jesus. No versículo 4, a última parte, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência no mundo, estamos salvos agora também, podemos ser enchidos e batizados pelo Espírito Santo e emergidos lá no Espírito Santo, que ninguém no Velho Testamento, no Velho Pacto, teve, nós teremos hoje, é seu em nome de Jesus. De facto, ele nos diz aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, 2 Coríntios capítulo 3, sua salvação, acima da santificação, acima do batismo no Espírito Santo, é acima dos dons do Espírito, acima do poder que você pode ter testado pela sua paz. 2 Coríntios 3, 18. Mas todos nós com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, nós não estamos olhando para as coisas de desgraça que em outras gerações as pessoas fizeram. Nós estamos a olhar para a glória do Senhor. Ele diz aqui, e nessa glória do Senhor somos transformados na mesma imagem. Olha para Cristo, olha para o seu poder vencedor, olha para a sua vitória, olha para a forma como ele venceu tudo. Ele diz aqui, aquilo que os outros olhos não viram, porque os outros ouvidos não ouviram, e no coração não subiu em nenhum deles, ele diz, agora nós somos transformados da mesma imagem de glória em glória, pelo Espírito do Senhor. Número 1. A preparação prévia do Senhor. A preparação prévia do seu amor. Número 3. O indescritível paraíso do Senhor. Vamos lá para 1 Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. São as coisas que Deus preparou para os que o amam. Veja o versículo 10. Mas Deus nos las revelou. Os ouvidos não ouviram, mas Deus nos las revelou. Os seus olhos não viram, mas Deus nos las revelou para nós. Isso não entrou no seu coração de nenhum desses homens e mulheres do Velho Testamento, mas Deus nos las revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O paraíso indescritível de Deus. O que é que ele revela para nós? O que as outras pessoas na geração anterior não tiveram. Em 2 Coríntios 12,
12, 2. Em 2 de Coríntios 12, lendo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. E viu palavras inafáveis de que ao homem não é lícito falar. Ele diz, eu vi esse homem, eu conheço este homem. Ele estava a falar dele mesmo. Ele diz que foi levado, foi arrebatado para o céu, para o paraíso. Ele viu coisas que não convém dizer a ninguém quando voltou da glória. Será que já aconteceu para alguém no velho pacto? Que Deus o leva para o céu? Sim, levou Enoque para o céu, mas não voltou para continuar o seu ministério. Ele tomou Eliseu para o céu, mas não voltou para continuar o seu ministério. E Deus estava dizendo aqui, o apóstolo Paulo, aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não viram, e aquilo que não entrou no coração de qualquer homem, é o que eu te revelarei para te dar o impeto, para te dar aqui algo que vai te compelir a continuar no ministério. E o levou para o paraíso e disse, eu vi. Ele disse, eu ouvi. Disse, eu senti e voltei para aqui para continuar o meu ministério agora. Paraíso perfeito, inexplicável para os amados. As pessoas buscam isso, mas eles não viram isso diretamente. O apóstolo Paulo, ele foi tomado para acima disso para ver. E sabe, às vezes o diabo pode estar dizendo, há céu? Será que há lugar de glória? Será que há lugar de galardão? Você começar a dizer tudo o que eu estou a fazer, o que dizer se eu depois morrer e não haver céu? Eu quero te mostrar que há céu. Ele disse, eu quero te mostrar que há céu. Aquilo que os olhos não ouviram, os ouvidos não ouviram, aquilo que não entrou no coração do homem, é o que Deus preparou e providenciou para aqueles que o amam. Você estará lá em nome de Jesus. Em Hebreus 11, 16. Hebreus 11, 16. Mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, Deus chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aquilo que Deus preparou para eles que o amam. Você o ama? Pergunto, você o ama? Você o ama o suficiente para crer nele, desviar-se dos seus pecados e crer nele como seu Senhor e Salvador, como seu substituto? Aqui está o que ele preparou para aqueles que o amam. E ele diz que preparou para eles uma cidade. Eu oro para que você estará lá em nome de Jesus. Olha para João 14. No versículo 2, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, teria-vos dito, vou vos preparar lugar. Sublinha a palavra preparar. Aquilo que Deus preparou para os que o amam. Eu vou preparar o lugar. Quando for e voltar, virei e vos receberei para mim, para que aonde eu estiver, vocês também estejam.
Aonde Cristo estará é onde você vai. Aonde Jesus Cristo está nos céus, é para lá onde você estará para sempre e sempre em nome de Jesus. Versículo 4. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheceis, e o caminho vocês conhecem. Vamos voltar aqui. 1 de Coríntios 2. Mas como está escrito, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não entrou no coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. O que dizer das pessoas que não o amam? Será que Deus preparou alguma coisa para as pessoas que não o amam? Nós temos que considerar essa hipótese, porque esta é a possibilidade, é a razão pela qual os crentes têm tanta paixão, corremos, porque sabemos que Deus preparou algo para nós. O que os outros não podem entender, o que não pode penetrar nos seus corações, nós sabemos que essas coisas são nossas. É porque sabemos que são nossas coisas, é o que nos dá aqui o impacto, a paixão. É por isso que nós corremos ao encontro deste desafio que Ele preparou para nós. Mas todos esses descrentes, todos esses pecadores estão na escuridão, não entrou na sua mente. Eles não sabem que Deus preparou algo para as pessoas que não o amam. Entenda isto. Aqueles que o amam e aqueles que o odeiam. Vamos agora para Deuteronômio capítulo 7. Deuteronômio 7, 9. Irei para 10. No 9, saberás, pois, Deuteronômio 7, 9, saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 anos. Que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 anos. Aos que o amam, guarda os seus mandamentos. Espírito Santo disponível, os dons do Espírito disponível, santificação disponível, toda a graça que precisamos disponível, porque o amamos e porque cremos nele. Ele diz para os que o amam e guardam os seus mandamentos, para 10. E dá o pago em sua cara a qualquer dos que o aborrecem. 9 para os que o amam, 10 para os que o aborrecem. Ele diz que dá paga em sua cara a qualquer dos que o aborrecem, fazendo-o perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua cara lhe pagará. Como você entende a eles? Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não entrou no coração do homem, é o que Deus preparou para os que o odeiam, para os que o que Ele preparou? Essas pessoas que não amam o Senhor. Estamos voltando para Mateus 24. Mateus 25. Mateus 25, 34. Veja a palavra preparar. Mateus 24, 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado. Ok? Possuí por herança o reino que vos está preparado, desde a fundação do mundo, para aqueles que o amam há um reino, para aqueles que o amam há um céu, para aqueles que o amam há um paraíso, para os que o amam há um reino celestial que Ele preparou para eles que o amam.
O que dizer das pessoas que não amam? O que dizer das pessoas que o odeiam? O que dizer das pessoas que rejeitam o Cristo, nosso Salvador, e que rejeitam a sua salvação? Não amam a sua palavra, não amam a sua palavra ao ponto de arrepender-se e crer em Jesus Cristo, e eles continuam nos seus pecados. Veja no versículo 41 o que também está preparado para eles. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Se você ama o Senhor, há coisas que estão preparadas para si. Se você não ama o Senhor, há coisas que estão preparadas para si. Se você ama o Senhor e crê nele, e arrepende-se dos seus pecados, e totalmente renda a sua vida a Ele, por causa do amor que tem por Ele, Ele preparou graça, Ele preparou dons, Ele preparou a sua bondade, Ele preparou grandes provisões dos celestiais, Ele preparou o céu para si. Mas, se você não o ama, a mesma coisa, Ele também preparou dor, tristeza, julgamento, sofrimento, calamidade, e preparou o fogo do inferno para as pessoas que não o amam. Eu oro para que você faça a escolha certa em nome de Jesus. Eu fiz a minha escolha. Eu disse, eu fiz a minha escolha. Eu escolho amar ao Senhor. Eu escolho servir ao Senhor. Eu escolho crer no Senhor. Eu escolho seguir o caminho do Senhor, para que estas coisas que não entraram no coração do homem, essas coisas que as outras pessoas não viram na sua mente, porque eu creio que se você fizer esta decisão e fazer a sua escolha e crer no Senhor Jesus Cristo, salvação será sua. Eu não ouvi o seu amém. A santificação será sua, santidade será sua, todos os dons de Deus serão seus, toda a provisão que Cristo preparou na cruz do Calvário serão suas em nome de Jesus. E no final, quando a trombeta soar e os mortos em Cristo ressurgirem, e nós seremos transformados em incorruptível, e todos iremos subir ao encontro do Senhor. Quando os santos marcharem, você estará no nosso meio, irá marchar junto, e conosco iremos em nome de Jesus. Eu disse, marcharemos em nome de Jesus. Eu oro para que a graça para continuar no Senhor, a força de continuar no Senhor, o amor para continuar no Senhor, o Senhor nos conceda, e habitar no seu amor até ao fim em nome de Jesus. A revelação da provisão de Deus para os crentes, número 2, é a realização da plenitude de Deus pelo amado Senhor Jesus Cristo. O que Ele providenciou para nós? A plenitude, a totalidade das bênçãos de Deus, a plenitude das bênçãos de Deus, a realização desta plenitude. Vamos para 1 Coríntios 2, 11. 1 Coríntios 2, 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, e que nela está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O que Ele está nos dizendo aí? Está dizendo, somente o Espírito de Deus sabe as coisas que estão em Deus, aquilo que Deus providenciou. Se você vai saber essas coisas que Deus providenciou, você precisa de ter o Espírito de Deus. Se você não tem o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus que sonda todas as coisas, que faz tudo visível, que ilumina-nos, que nos mostra o que é disponível no reino de Deus. Ele somente é o que é capaz de nos revelar. Se você tiver que saber as coisas que pertencem aos crentes e as coisas que vêm através de Jesus Cristo, você precisa de ter esse Espírito que revela isto para si. Ele diz no versículo 12... Mas nós não recebemos o Espírito do mundo,
mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Nós, quando temos o Espírito de Deus, é um revelador, é um guia, é um professor. É aquele que nos ensina, nos direciona nas provisões de Deus. Ele diz, não é o espírito do mundo, não é o espírito dos anjos, não é o espírito do homem, mas é o Espírito de Deus mesmo. E nos faz saber todas essas coisas que nos são dadas livremente são de Deus. No versículo 13, as quais também falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina. Mas as quais que o Espírito Santo ensina. Se você somente tem homens para te ensinar, você será limitado naquilo que sabe ou deve saber. Você será limitado naquilo que deve ter ou tem. Você será limitado naquilo que possui. Você será limitado na sua vitória. Mas quando o Espírito Santo, a terceira personalidade, quando esse Espírito Santo, quando ele trouxer coisas celestiais para si, coisas espirituais para si, revelar para si o que somente ele pode revelar a qualquer homem, então você saberá que aquilo que você possui no Senhor, as quais o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Comparando coisas espirituais, quando você lê a palavra de Deus, e você deve ter algo espiritual, algo grande, algo maravilhoso da presença de Deus, do trono de Deus. Você compara as coisas espirituais que leu com as coisas espirituais que você está meditando nelas. Você quer que o Senhor te conceda a realização da plenitude de Deus pelo amado. 3 coisas dentro desse subtópico. É a compreensão. É a compreensão, número 2. É a concepção. Concepção, número 3. É a comparação, número 1. É a compreensão da verdade espiritual pelo Espírito. A compreensão, o entendimento, o conhecimento das coisas espirituais pelo Espírito. Ele nos diz aqui neste versículo 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do Senhor, do homem, que nela está? Por exemplo, eu não posso te conhecer como você se conhece. Não importa quão próximo possamos estar, não importa quão íntimos possamos ser, não importa quanto falamos juntos, você se conhece melhor do que qualquer outra pessoa saberá de ti. Porque o seu homem conhece os seus pensamentos, os motivos de todos os seus planos, o seu background, os seus preceitos, os seus desejos, sabe tudo acerca de ti. O Espírito do homem sabe tudo de ti. É a mesma coisa que o Espírito de Deus. É aquele que conhece a Deus, sabe de Deus em tudo. Se você tiver que saber alguma coisa de Deus, esse Espírito de Deus tem que revelar a totalidade e a plenitude em si. Olha para o versículo 11 para ver como você deve entender isto. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A compreensão que nós temos é pelo Espírito de Deus. O entendimento que nós temos é pelo Espírito de Deus. É por essa razão que o Senhor Jesus Cristo disse em João 14, 26, 14, 26, nos diz aqui acerca deste Espírito. Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em seu nome, esse vos ensinará todas as coisas, é Ele que sabe.
É ele que possui este conhecimento. O conhecimento de Deus, o conhecimento do futuro, o conhecimento do passado, o conhecimento do presente, o conhecimento da provisão de Deus para si. É esse Espírito de Deus que te ensinará todas as coisas e trará todas as coisas à sua memória. Tudo quanto vos tenho dito, João 16, 13. João 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, quando a verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. É pelo Espírito residente de Deus que nós compreendemos, que nós discernimos as coisas que são de Deus. Ele nos concede compreensão, ele nos faz compreender, ele nos faz saber. Esta é a razão pela qual, se você vem para o estudo bíblico, você vem para a comunhão, ou você vem para a adoração no domingo, você ouve a palavra, chega no seu cérebro, chega na sua mente, e você, nas notas que você toma e não toma tempo para orar, você não medita, não convida o Espírito de Deus para te revelar essas coisas profundas, sabe? Elas vão cair na superfície da sua mente, há de vir novamente. É como se fosse água que foi jogada num tambor com furo e ela não penetra na totalidade porque ela sai. É o Espírito de Deus que faz com que a palavra penetre e traga convicção em nós, e traga compreensão em nós, e traga entendimento em nós, e traga em nós aquilo que nós devemos ter em Cristo, e podemos ter essas coisas em Cristo. É por isso que é possível alguém ouvir a palavra de santificação e o Espírito de Deus não tomar isso ou impactuar isso no coração do homem. Ele pode saber sobre o preceito da santificação, mas não vem no coração. É possível ouvir sobre vitória, ouvir sobre conquistas, ouvir sobre vitórias, todos os desafios da vida, e conhecermos de forma teórica, conhecermos os versículos, os capítulos, mas o Espírito Santo não veio para implantar isso no coração. É por essa razão que muitas pessoas não são vitoriosas, mas hoje, ao permitir o Espírito Santo entrar, porque ele tem um monopólio do conhecimento da verdade e o conhecimento divino, quando ele vier para si, tudo que você precisa saber, saberá. Tudo que você precisa ter, terá. Tudo que você precisa possuir, você possuirá. Você levará tempo para esperar no Senhor, você levará tempo para orar. O Espírito Santo de Deus te dará compreensão, você terá compreensão em nome de Jesus. Número 2, é a conceição do tesouro espiritual para os santos. A concepção do tesouro espiritual para os santos. 1 Coríntios 2, 12. Ele diz: mas nós não recebemos. O apóstolo Paulo diz: não seria apóstolo se não recebesse, não seria ministro sem receber. Nós recebemos. Vocês, povo de Coríntios, não seriam crentes se não recebessem, mas nós não recebemos. Não é apenas receber do homem, não é receber a mensagem do homem. Você, como individual, ao ouvir a palavra, você abre o coração, você abre a mente, você abre o espírito e a alma e dizer: sim, Senhor, eu não sei nada de mim, eu preciso e eu recebo. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que provém de Deus. Pensa nisto. 2 tipos de espírito. Há o espírito do mundo, há um Espírito de Deus, e estes 2 espíritos não habitam no mesmo coração. O Espírito do mundo e o Espírito de Deus não podem habitar
e no mesmo coração. O que é o espírito do mundo? O espírito do mundo é a atitude do mundo. Traz o caráter do mundo. Traz o mundo operando do mundo. Traz o caráter, as ações, os hábitos das pessoas do mundo. Eles são orientados pelos seus princípios, são orientados pelos seus provérbios, são orientados por aquilo que a sociedade aprova. É o espírito da época. Às vezes vem com violência. É o espírito do mundo. Às vezes vem com um tipo de espírito de camaleão. É o espírito do mundo. Às vezes vem com descrença. E vem com arrogância, descrença. Às vezes vem com uma coragem. É isto que eu vou fazer. Não importa o que venha, este espírito do mundo não habita. Onde ele habita, o Espírito de Deus não estará lá. Você precisa de ter o Espírito de Deus. Sem esse Espírito de Deus, tudo que precisa de ser revelado para nós não será revelado. Então nós temos que expulsar esse espírito do mundo. Nós temos que tirar esse espírito do mundo. Nós temos que firmarmos-nos, temos que pisar com os nossos pés o espírito do mundo, deixar para trás o espírito do mundo, as atitudes e as ações do povo, do mundo. Então o Espírito de Deus virá. Quando o Espírito de Deus entrar, haverá luz. Quando o Espírito de Deus vier, quando todo jugo pesado será tirado. Quando o Espírito de Deus, todos os maus hábitos, com o Espírito de Deus, quando vier, você virá a plenitude da provisão do Senhor para si. Eu oro para que Ele faça isso para si. Eu disse, Ele fará isto para si. Então você será capaz de dizer, eu não recebi o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Você saberá que as promessas nos foram dadas. Você saberá que o poder é livremente dado. Você saberá que todas as provisões do Calvário, a fé para crer nisto, uma fé prática, uma fé positiva, uma fé possessora, será seu, porque o Espírito fará ser seu, fará fácil, isso estará no trono do seu coração. Isto é livremente te dado. Livremente te dado. Alguém pode dizer, a cura é sua e não registrar isso. A crença é sua, mas não registrar. A vitória é sua e não registrar. Qualquer pessoa pode dizer e ler para si na palavra de Deus, prosperidade é sua e não registrar. Mas o espírito do mundo sai, o Espírito de Deus entra, então ele mesmo começa a falar das coisas de Deus. As coisas de Deus começa a dizer que isto é seu, aquilo é seu. Não há momento nenhum. No momento certo você possuirá em nome de Jesus. Eu possuirei em nome de Jesus. Você andará na fé do Filho de Deus que nos amou e se deu a si mesmo por nós. Gálatas 2, 20. Ele diz, já estou crucificado, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Vamos para 1 Coríntios, capítulo 2, 13, capítulo 2, 13. As quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas
nós não falamos com a sabedoria humana, não ensinamos com sabedoria humana. Nós falamos, nós evangelistas, não falamos da forma como as pessoas do mundo falam. O que é que isto quer dizer? Que não está nas palavras das pessoas que ensinam na comunidade. Nós não fazemos o empréstimo dos oradores do mundo, dos cantores do mundo, dos heróis do mundo. E é assim como eles falam, então nós também trazemos isso para a igreja. Essa é a sabedoria do mundo. Isso não vai penetrar o coração dos homens. Nós apóstolos, nós pastores, nós professores, nós evangelistas, nós profetas, nós membros da igreja, nós ministros, nós ensinamos não na sabedoria que o mundo ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Quando o Espírito Santo vem no trono do coração e habita no trono do coração, todas as coisas que você aprende, você levará isso, vai aplicar na área da sua vida espiritual. Você vai levar a coisa espiritual e vai contrastar, vai comparar, vai ensinar, vai tirar lições, vai ter grandes aprendizados destas coisas para a sua vida espiritual. As nossas ilustrações sejam para nós ou pregando para a igreja, não será como, estamos tirando exemplos dos políticos, estamos tirando exemplos da sociedade, estamos tirando exemplos do mundo oculto, estamos tirando exemplos do mundo idólatra. Nós tiramos as coisas espirituais da Bíblia e comparamos com as coisas espirituais da nossa vida. E somos capazes de tudo o que acontece na sua vida, tudo que vem na sua vida, você é capaz de encontrar algo espiritual na palavra de Deus, e o Espírito de Deus tomará isso e aplicará isso para si, aplicará isso à sua situação, e você terá a vitória. Você deve ter a vitória. Vitória será sua em nome de Jesus. Mas sabe, se você não tiver o Espírito de Deus, e se você não permitir que o Espírito de Deus trabalhe, opere na sua vida, vamos lá dizer, por exemplo, há uma situação na sua vida, eu não consigo entender como é que isto aconteceu, como é que isto acontece, e se todas as coisas que vêm à sua mente são coisas do mundo, são exemplos do mundo, e depois, quando eu estava no mundo, antes de eu me converter, é assim como nos vestíamos, ou resolvíamos qualquer problema, e tomar formas carnais para resolver um problema e aplicar para coisas espirituais, não vai funcionar. Eu oro para que hoje comeces a ter a vitória em nome de Jesus. A comparação das coisas espirituais com coisas espirituais. Deixa-me chamar a atenção para 1 Coríntios 10, versículo 3. 1 Coríntios 10, versículo 3, ele diz aqui: e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. O apóstolo Paulo agora ia falar aqui sobre algo espiritual, sobre a sua vida, sobre a sua jornada no Senhor, sobre a sua peregrinação, e ele vai para a Bíblia, vai para o Velho Testamento, e ele encontra algo lá espiritual e traz para aplicar para eles. E ele diz aqui no versículo 4, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra. Você vê como o espiritual vem aqui, porque ele está passando aqui uma mensagem espiritual, está tomando o espiritual, uma história espiritual do Velho Testamento, e ele compara isso com eles e aplica isso para eles, e ele diz: e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, mas não se agradou Deus da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Agora estas coisas foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Ele trouxe lições espirituais para eles, por tirar algo espiritual do mundo, da palavra de Deus. Em Romanos capítulo 15, 4.
Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso, as coisas espirituais, comparando o espiritual com o espiritual, se a nossa vida deve ser vitoriosa, se você tiver que ter um poder vencedor que os outros nas escrituras têm, nós precisamos de tomar as coisas espirituais da palavra e aplicar na nossa vida. Ele diz em Romanos 15:4, porque tudo que o dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. A esperança para ti, a esperança para a sua família, a esperança para os nossos membros e a esperança para a nossa igreja em nome de Jesus. A realização da plenitude de Deus, a plenitude de Deus, a abundância de Deus, a provisão de Deus para os amados. Ponto número 3. A resposta do povo de Deus para a sua benevolência. A resposta do povo de Deus para a sua benevolência. De tudo que Deus falou para nós e preparou para a sua alma. As coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, que não entraram, não subiram o coração do homem, são as coisas que Deus preparou para todos aqueles que o amam. As coisas que nos são reveladas pelo Espírito de Deus, lembrando-nos que exige o Espírito de Deus para olhar para as coisas profundas de Deus e revelar essas coisas para nós e saber, se nós não tivermos esse Espírito de Deus, não podemos ter a totalidade da revelação e realização daquilo que Deus tem providenciado, tudo que Deus tem revelado para nós hoje, qual vai ser a aplicação, qual vai ser aqui a resposta de cada um de nós que ouviu hoje. Isso nos traz a este último ponto, a resposta do povo de Deus para a sua benevolência. 1 Coríntios 2. Mas o homem natural não percebe as coisas de Deus, não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. No 16, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. 3 coisas debaixo desse ponto também. A segura do homem natural. O homem natural, ele quer ir para a cidade celestial. Todo mundo quer ir ao céu, mas é cego. Não pode ver o caminho. E o homem natural, se você o disser o que deve fazer, tudo o que precisa fazer, é olhar para Calvário. Ele diz, não. As obras da minha mão, tenho que fazer algo por mim mesmo. E quando as minhas boas obras forem maiores do que as minhas más obras, irei conseguir. Ele quer ser o seu próprio Salvador. Este é o homem natural. Ele não pode entender as coisas de Deus. Esta é a segura do homem natural. Veja o versículo 14 mais uma vez. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Salvação. Como é que isto pode ser? Você deve nascer de novo. Como é que isto pode ser? Você é um príncipe em Israel e mesmo assim não sabe dessas coisas. O homem natural não vê as coisas do Espírito porque são loucura para ele. Como é que eu posso entrar a segunda vez na barriga da minha mãe e nascer de novo enquanto já sou velho assim? O homem natural não compreende o caminho do Espírito, o caminho da salvação. Quando nos é dito que a depravidade pode ser removida, a natureza adâmica pode ser removida, mesmo que se diga que quando se for para o pensar natural, ele diz, como é que isto pode ser?
Como é que pode ser? Não entende as coisas espirituais, a operação espiritual de Deus que remove essa natureza carnal. Ele não tem, não dá chance ao Espírito de Deus para ir ao encontro dele. E quando é dito, depois de santificado, você ora e ora pelo Espírito Santo, e a orar na sua língua natural, o Espírito de Deus há de vir, vai transformar a sua língua, vai falar outra língua. O homem carnal vai dizer: para aí, você quer dizer aquilo que me leva alguns anos para aprender uma língua? Eu não irei à escola, não vou aprender a gramática, só vou orar assim, o Espírito Santo há de vir e vai mudar a minha língua. Ou a pessoa carnal não entende, não, ele opera de forma natural, não compreende as coisas de Deus. Alguém tem uma doença, e é uma doença terrível, terminal, e dizer-se: pelas suas pisaduras fomos curados. Ao olhar para o Calvário, as pisaduras de Cristo, não há uma conexão física. É sua fé em Cristo. Ao crer assim, os sinais seguirão os que crerem em meu nome, falarão novas línguas e colocarão as mãos sobre os doentes e eles se recuperarão. Eles perguntam: como é que eu vou sentir? Como é que verá? Eu hei de ver um trovão vindo, hei de ver. Dizemos: não. É só crer que o poder de Cristo virá assim, te curará toda doença no seu corpo, curará toda doença no seu corpo. Mas o homem carnal que só pensa de forma carnal não pode compreender isto. Recebemos, quando vê as promessas de Deus, recebemos as promessas de Deus pelo Espírito. A segura do homem natural. Estamos olhando para Romanos capítulo 8. Romanos 8, 5. Romanos 8, 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Você encontra alguém argumentando contra a palavra de Deus, está inimizado com Deus, está argumentando contra o caminho da salvação, está argumentando contra seguir a paz com todos os homens e a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, está argumentando contra isto, que recebereis o poder depois do Espírito Santo vir sobre vós. Ele está indo ali com sua coragem natural, coragem do homem natural, e ele não entende que a coragem e a fervura que vem do Espírito de Deus é mais grande do que qualquer ousadia natural. No versículo 7, porque a inclinação da carne é inimizade com Deus, porque não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, vós, porém, não estáis na carne. Eu oro para que toda a segura da carne do homem natural, o Senhor remova de cada um de nós em nome de Jesus. Número 2. A remoção da culpa nos crentes maduros. 2:15, nosso texto 2, versículo 15. Mas o que é espiritual, aquele que é maduro, aquele que já é crescido espiritualmente, ele discerne bem tudo. Aquele que é espiritual, a palavra aqui significa discerne, ok? Ele decifra, ele entende todas as coisas. Porque o Espírito de Deus habita nele. É o Espírito de Deus que inspira as Escrituras, habita nele, o ilumina na interpretação da palavra de Deus, na aplicação da palavra, no impacto da palavra nas nossas vidas. É espiritual e por essa razão ele discerne, ele julga, entende todas as coisas. Mas ele não é julgado, não é entendido por ninguém, não é discernido por ninguém. Ele não é discernido por ninguém. Você não pode o entender.
Você não pode compreender quando você diz, agora se tiver que ter um progresso, o caminho do progresso é por remover tudo do caminho, toda a gente do caminho, não. A forma como eu terei o progresso é ficar onde estou, vou me ajoelhar e vou orar a Deus, dizer, ó Deus, não sou digno de nada. Mesmo as coisas que tenho agora, não sou digno delas. Me deste até isto, sou grato. Se queres que eu tenha isto, ó Senhor, abra o caminho, abra as portas, a outra pessoa não pode entender isto. Você quer ter o progresso e não é agressivo, não está batendo a todos do caminho, eles não entendem, porque ele é espiritual. Você sabe, aquelas pessoas que dão a Deus, dizem eu dou sim, dizem você vai ficar pobre porque sempre dá e não pensa sobre fazer uma poupança para os dias de chuva. Ele já entendeu o caminho da fé, ele entendeu o caminho do dar. É o homem espiritual porque ele vive pelo Espírito, vive nas Escrituras, os seus caminhos não são entendidos, é o que significa. E ninguém pode julgá-lo, ninguém pode entender a ele. O segredo da sua vida é que ele veio à maturidade, o segredo da sua vida é que ele é orientado, conduzido pelo Espírito a todo momento. Vamos para a bem-aventurança de ter a novamente. A bem-aventurança de ter o novamente. Versículo 16 aí. Porque quem conheceu a mente do Senhor para possuí-lo, para que possa instruí-lo. Quando as pessoas vêm, tentam corrigir o Todo-Poderoso, tentam instruir o Todo-Poderoso diz, este é o caminho, andai nele. Eles dizem, mas Deus, o que dizer se eu fizer desta forma? O Senhor está a dizer, vá agora, ajoelha, humilha-te, e o Senhor vai orar os humildes. Ele diz, sabe Deus, o mundo mudou. Se você não está mais no mundo da Bíblia, se você se humilhar hoje, se você se entregar, eles vão te humilhar, nunca conseguirá nada, será algo de riso, um instrumento de riso, de piada, de gozo. Eles ridicularizam santificação, ridicularizam do caminho do Senhor. Mas as pessoas que dizem, eu conheço, eu sei que Deus é perfeito, sei que Deus é justo, sei que Deus é o único que pode me fazer ter tudo o que eu tenho, devo ter. Se Ele disser, este é o caminho para fazer e ter o progresso, é inclinar-me, o caminho de ter o progresso é ficar de joelhos, é orar, é ficar calmo, o caminho de ter o progresso é amar, eu amarei, a forma de ter o progresso é fazer isso desta forma ou daquela forma, é exatamente isso que eu farei. Não está tentando mudar, não está tentando instruir a Deus, é por isso que diz, e quem conhece a mente do Senhor para instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Esta é a solução para todo problema. Que você, como filho de Deus, você nasce de novo, você joga fora a sua mente ao invés de dizer, vou falar a minha mente, eu sou homem de minha mente, quando eu disser isto é o que eu farei. Eu quero que toda a gente saiba que esta é a minha mente, é o meu posicionamento, é o que será feito. Os céus podem cair, as nuvens podem cair. Esta é a minha mente, a mente de Cristo. O Senhor, não a minha vontade, mas a sua vontade. É assim como se tem a vitória. Que você vem a Deus, diz, ó Deus, eu já estive nesta rua, nesta estrada por muito tempo, o homem da minha própria mente, a mulher da minha própria mente. Eu era tão rígido, era tão duro. É como se não acontecesse dessa forma. Ainda que eu visse um pilar à minha frente, eu ia bater a minha cabeça naquele pilar, não me importo. Eu tenho a minha mente. Sabe o que o Senhor está dizendo? Vitória não vem dessa forma. A vida espiritual, a maturidade não vem dessa forma. Nós temos a mente de Cristo.
Eu oro para que hoje, tudo que ouvimos será escrito no nosso coração. Você terá a mente de Cristo. Você terá a gentileza de Cristo. Você terá o amor de Cristo. Você terá a mansidão de Cristo. Você terá a humildade de Cristo em nome de Jesus. Estamos olhando para Filipenses capítulo 2. 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo. Essa é a vitória. Que esta mesma mente esteja em vós, que também esteve em Cristo Jesus. Você clama para a salvação, que esta mente esteja em vós. A humildade de Cristo, a humildade de Cristo, a mansidão de Cristo, a rendição de Cristo, a submissão de Cristo, não minha vontade, que a mente de Cristo esteja em ti. O apóstolo Paulo está dizendo, é possível. Nós temos a mente de Cristo. Você terá a mente de Cristo. Eu estou falando com quem esta noite, você tem a mente de Cristo em nome de Jesus. Vamos nos levantar para orar, vamos falar com o Senhor em oração. Não apenas orar, tudo que nós ouvimos, tem que trazer isso ao Senhor em oração. A revelação da provisão de Deus para os crentes. Aquilo que os ouvidos não ouviram, aquilo que os olhos não ouviram, aquilo que não apareceu, aquilo que não penetrou no coração de qualquer homem. É o que Deus preparou para os que o amam. O Espírito revelou isso para nós. Abra sua boca e fala com o Senhor até que a mente de Cristo seja implantada em si.